Fala trader! Segundo Warren Buffett, que é considerado um dos maiores, se não o maior investidor da atualidade, nunca invista em um negócio que você não entende. Essa é uma regra básica, tá? É fundamental você saber disso. Quando você opera no mercado financeiro, em especial no day trade, além de conhecer as características do ativo que você está operando, você também precisa conhecer quais são os participantes que operam esse ativo. Ou seja, na prática, você precisa conhecer o seu oponente. Achou interessante esse tema? Então fica comigo aqui nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir, deixa o teu like. Te prometo que não vai cair o dedo, não custa nada. É só clicar aqui embaixo. Auxilie compartilhando esse conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal da Fast, se inscreva. Clica ali no sininho para receber notificações de novos vídeos, tá bom? Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Compartilhando aqui a tela com vocês, tá? Participantes do mercado, ou também conhecidos como players atuantes, tá? É um nome dado para quem opera o mercado, tá? Pode ser dividido aí, a gente classifica em grupos de acordo com o perfil de atuação de cada um desses grupos, tá? Então a gente tem, por exemplo, um primeiro grupo, vou dividir aqui, que seriam bancos, corretoras, tá? Um segundo grupo que seriam fundos de investimento, fundos de pensão. Então a gente tem bancos, corretoras, fundos, a gente tem empresas não financeiras, a gente tem estrangeiros não residentes, a gente tem a pessoa física, né, que é o varejo, a gente tem um outro grupo que são os market makers, a gente tem instituições, por exemplo, como o Bacen, né, que é o Banco Central, o BC aqui no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, corresponde ao Fed. Então são grupos de participantes, tá, que são separados, divididos de acordo com o perfil de atuação de cada um, tá? Mas por que isso é importante, Aislan? Por que é importante saber disso? Né? Que diferença na prática isso faz? O que ocorre? Cada ativo possui uma característica, por isso que é importante você conhecer a característica do ativo que você opera, tá? E essa característica desse ativo vai atrair determinada classe de participantes, tá? E esses participantes, eles atuam de determinadas formas, tá bom? Então tu tem que conhecer contra quem, né? Porque querendo ou não, ali é um processo, né? Onde tu vai estar operando, tu vai estar comprando, alguém vai estar vendendo, tu vai estar vendendo, alguém vai estar comprando. E os participantes, eles querem aferir lucro no mercado financeiro. Então tu tem que conhecer quem é a tua contraparte. Tu tem que conhecer quem naquele mercado ali que tu opera está operando junto contigo, tá? E tu tem que também entender, beleza, qual é que é a forma com que ele opera, porque daí tu tem uma visão mais clara do processo que está ocorrendo ali, tá bom? Ou seja, qual o ativo que tu opera, quais são as características, as particularidades desse ativo, quem opera esse ativo, quais são os participantes que estão operando ali e como eles estão operando. Isso é muito importante, tá? Então vamos lá, vou falar de algumas classes aqui de participantes com perfil de atuação que são mais comuns, tá? Por exemplo, primeiro, vamos falar dos bancos. Os bancos, eles podem operar uma carteira própria, ou seja, a gente está falando da tesouraria, né? Que eles operam o próprio capital do banco, tá? E eles podem fazer isso por vários motivos, tá? Pode fazer isso por especulação, você pode fazer isso para fazer hedge. Então tem vários motivos ou finalidades que levam o banco a pegar o seu capital e operar nos mercados, tá bom? Geralmente a tomada de decisão deles, de um banco, né, ele não vai comprar ou vender porque ele viu alguma coisa ali na hora, né, rompeu a máxima de um martelo, né, e o banco sai comprando. Não é bem assim que funciona, tá? O processo de tomada de decisão de um banco, por exemplo, ele é um processo de tomada de decisão mais macro fundamentado, tá? Então eles fazem uma análise mais macro do que está acontecendo, do cenário, e através disso ele direciona a ação. Então, por exemplo, o trader da tesouraria, é dito para ele o que ele precisa fazer, ele executa. Um trader de tesouraria, uma mesa de banco que está operando ali, ele não faz o que ele quer, tá? Ele tem um direcionamento, tá? E esse direcionamento ele é dado por uma análise macro fundamentada.
bom? Então, além dessa parte de capital do próprio banco, a gente também tem a mesa de clientes, ou seja, quando o banco opera o capital dos seus clientes, tá? Que também pode ser, dependendo aí do perfil, né, da questão do que está sendo feito naquele banco específico, ele pode operar arbitragem, hedge, especulação, aí depende muito do produto que o banco vendeu para aquela classe de clientes, tá? Então, vamos lá. Próximo participante ou perfil de atuação são as empresas. A gente falou dos bancos, agora vamos para as empresas não financeiras, tá? As empresas as não financeiras, vou citar como exemplo aqui, a gente tem produtores, a gente tem importadores, exportadores, tá? Um exemplo aqui, ó, bem Petrobras, bem conhecido, Petrobras, Vale, são empresas não financeiras que operam na bolsa. Além de ter ações na bolsa, são empresas que estão listadas na bolsa, elas, enquanto empresa, também investem, também operam na bolsa de valores, e existem vários motivos para elas fazerem isso. Por exemplo, uma empresa que produz café, um produtor de café, vai querer se defender da queda do preço, tá? Então tem a questão das safras, vai operar café, é mais commodity, tá? Então esse perfil já vai puxar para um tipo de mercado que é mercado de commodity, café, tá? Agora, grandes importadores e grandes exportadores, que são outro exemplo de empresas não financeiras, por exemplo, a Vale é uma grande exportadora, tá? O que ela vai fazer? Ela precisa se defender da oscilação, por exemplo, da cotação do dólar. Por quê? Porque ela recebe em dólar. Imagina, ela recebe em dólar, o dólar cai. O que vai acontecer? Então ela precisa se defender. Por ela precisar se defender da oscilação, por exemplo, cambial do dólar, ela tende a operar bastante no mercado de câmbio, no mercado de dólar, tá? Então a gente tem vários tipos de empresas, tá? Empresas fechadas, por exemplo, empresas fechando balanço que precisam de repente recomprar parte de suas ações ou precisam de repente fazer algum tipo de proteção contra a queda do preço da ação, né, que são os controladores, por exemplo. São exemplos de empresas não financeiras. Veja, banco é empresa financeira. Agora, existem empresas não financeiras que também operam na bolsa, tá? E elas têm os seus motivos, tá? Então, empresas não financeiras é um outro tipo de participante de mercado, um outro tipo de player, tá? Vamos lá, mais um tipo de players. Fundos. É um tipo de player aqui que é muito importante. Principalmente os fundos de pensão, em especial os fundos de pensão estrangeiros, tá? Por quê? Porque eles têm um volume financeiro, eles operam um volume financeiro muito grande. Então, os fundos existem vários tipos, tem os fundos abertos, fechados, exclusivos, tá? A tomada de decisão no fundo depende da classe do fundo, tem fundo de ações, tem fundo multimercado, então depende da classe do fundo. Cada fundo tem as suas regras, tem o seu compliance, tá? Então depende, varia muito. Só que em geral, por exemplo, o que a gente pode destacar em termos de fundos de investimento ou fundos de pensão, tá? Eles operam um volume financeiro muito grande, tá? Então são players que realmente movimentam muito o mercado. E o processo de tomada de decisão deles é macro fundamentado também. Ou seja, o que eles vão ver? Eles vão analisar o cenário macro. Se eles vão investir numa empresa, por exemplo, eles não vão comprar porque rompeu uma linha de tendência de alta, tá? Eles vão analisar o valuation, o valor da empresa, vão fazer aqueles cálculos, vão ter uma equipe de economista fazendo uma análise ali do valuation da empresa para eles poderem investir, entende? Então, a característica dos fundos é ter uma visão mais macro, assim também como bancos, tá? Agora, o fundo tem uma particularidade que ele está suscetível ali à questão do fluxo de capital no fluxo de capital no fundo, no caso, né? Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, imagina você aí na sua casa, você não quer operar diretamente na bolsa de valores, você operar ali. O que você prefere fazer, por exemplo? Você pode preferir pegar o seu dinheiro e colocar num fundo de investimento e deixar o fundo de investimento gerir esse capital, entende? O que ocorre?
dependendo da entrada de fluxo de recurso no fundo, através ali dos investidores, ou até mesmo do resgate, por exemplo, imagina que determinado fundo, os investidores ali decidiram começar a fazer resgate. O fundo ele vai ter que se ajustar a essa questão, entende? Ele vai ter que verificar de acordo com a sua posição, vai ter que de repente liquidar algumas posições, fechar algumas posições, porque os investidores estão, no caso, fazendo resgates. Então eles vão ter que zerar algumas posições para ter esse capital para repassar aí, porque está havendo resgate. Então é uma particularidade da questão dos fundos, tá? E vamos lá para mais um participante, que são os estrangeiros não residentes, tá? Daí pode ser fundos estrangeiros, tá? Ou tesourarias, bancos, ou até mesmo pessoas físicas de outros países que operam aqui no nosso país, tá? Aqui na B3, na Bolsa Brasileira, tá? Ocorre que boa parte do capital movimentado aqui na Bolsa do Brasil é de capital estrangeiro. Então, o fluxo estrangeiro aqui é muito forte. Então, os estrangeiros, eles têm um fluxo de capital que representa em boa parte do que gira aqui no Brasil, tá bom? Em termos de movimentação financeira. Então, falando um pouco sobre essa questão dos players, agora a gente vai entrar na questão do processo de tomada de decisão em si. Beleza. Eu entendi característica, eu entendi que tem alguns grupos que estão divididos em estilos, em perfis de atuação. Eu entendi que determinados grupos eles querem se proteger da oscilação, se proteger do preço. Outros grupos eles já procuram mais especulação. Beleza, eu entendi isso. Mas na prática, como é que funciona o processo de tomada de decisão? Eu vou pegar aqui e vou fazer esse desenho aqui para vocês. Por exemplo, vamos lá. Vou botar mais para cima aqui para liberar espaço. Vou fazer aqui um círculo, tá? Inicia todo o processo de tomada de decisão, inicia por uma expectativa, tá bom? Então, existe uma expectativa. Vou escrever aqui, expectativa. Então, inicia por uma expectativa, tá? Por exemplo, é feita uma análise macro de um cenário, é feito o valuation de determinadas empresas e é gerada uma expectativa, tá? Essa expectativa, ela vem para uma intenção, ou seja, identificamos uma oportunidade, a gente tem uma expectativa positiva e a gente vai fazer uma compra, a gente vai comprar determinadas ações de empresas, por exemplo, tá? Então a gente tem a intenção, seria uma intenção, nesse caso, uma intenção de compra, tá? Beleza. Aí a gente tem um outro passo aqui que é, a gente já definiu as expectativas, encontramos uma oportunidade, temos a intenção de efetuar compra em determinados ativos, em determinadas ações, tá? Agora a gente vai para a parte de ação em si, tá? O que seria a ação em si? Beleza. O como vai ser feito? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo da pessoa física, tá? A pessoa física ela tem uma expectativa, ela vai analisar o mercado, tem um processo de tomada de decisão, aí ela vai ter uma intenção de compra e depois ela vai ter ação, tá? Que é executar isso. Ela vai executar como? Ela vai utilizar tape reading, ela vai utilizar análise gráfica, o que ela está utilizando ali? Ela está espalhando as ordens, ela não está espalhando as ordens, vai fazer médio, não vai fazer uma entrada só, vai fazer várias, vai sair com poucos pontos, com muitos pontos. Então, a expectativa dela é baseada basicamente em especulação. A pessoa física, por exemplo, que opera day trade, é basicamente especulação, tá? Então, intenção vai determinar a posição dela e a ação vai determinar como ela vai fazer, tá? Agora vamos pegar como exemplo um fundo. Um fundo, ele pode ter uma expectativa, tá? Por exemplo, o mercado tende a ter aí um up, né? Tende a dar continuidade no movimento de alta, eles identificam, é só um exemplo, tá? Eles identificam uma oportunidade em algumas ações e eles se posicionam nessas ações. Mas como eles vão executar isso?
eles podem definir que eles vão executar isso através de, por exemplo, algoritmos de compra. Então, existem aí os HFTs, que é mais para giro, tá? Mas tem os algoritmos de baixa frequência, que são algoritmos de execução de ordens. Então, eles podem ter uma expectativa positiva, a intenção de se posicionar na compra em determinados ativos, e a ação, eles vão executar isso através de robôs, por exemplo, de execução de ordens. Então, a gente vê que existem 3 instâncias de tomada de decisão. Uma digamos assim, na classe da expectativa, tá? Uma outra na parte de intenção do que vai ser feito, e uma outra na classe aí de ação, do como vai ser realizado, efetivado isso, tá bom? Então, de uma forma didática, a gente tem esses 3 passos para tomada de decisão. E aqui eu vou entrar numa questão bem interessante, que é, beleza, já entendi, Isla, perfeito, já entendi. Existem players atuantes que podem ser divididos aí em grupos, tá, de atuação. Eu já entendi que, dependendo do grupo de atuação, eles podem ter determinados objetivos, por exemplo, que pode ser especulação, proteção, hedge, no caso, defender preço, oscilação, ou simplesmente especulação. Já entendi isso. Já entendi que existe um processo de tomada de decisão, pode ser macro fundamentada, micro fundamentada, que passa aí por 3 estágios, que é expectativa, intenção e ação. Expectativa de avaliar, a intenção de tomar a determinada posição e a ação de como executar, beleza, isso eu já entendi. Mas na prática, como isso funciona em termos de mercado? Em termos de mercado, no geral, o que a gente vai ter? A gente vai ter players compradores, e isso é muito importante, tá? A gente vai ter players compradores, a gente vai ter players, no geral aqui, vendedores, e a dinâmica, por isso que é muito importante vocês entenderem isso, a dinâmica do mercado ela vai se dar aqui, vendedores, tá? E players, na realidade, eles não querem nem comprar nem vender, o que eles querem? Eles estão no meio do caminho aqui, eles estão querendo girar, buscar o giro aqui, né? Aqui. Estão querendo girar. Então, o que os players compradores vão querer fazer? Os players compradores, eles vão querer comprar o menor preço possível. Então, presta atenção nisso. Quem compra, quer comprar, isso é metajogo, tá? Quem compra, quer comprar ao menor preço possível, tá? Isso é um fato. Ele não quer pagar caro. Então, ele vai fazer o que for possível para pagar o mais barato possível. Em contrapartida, tu vai ter vendedores. Por quê? Porque o mercado ele nem sempre é unânime. O mercado não é unânime em opinião. Então, para alguém comprar, alguém tem que vender. Entende? Então, da mesma forma que tu tem compradores querendo comprar um preço mais barato possível, tu vai ter vendedores querendo vender a um preço mais caro possível. Entende? E a movimentação do preço vai ser uma movimentação com base justamente nessa dinâmica entre compradores querendo comprar o mais barato possível e vendedores querendo vender o mais caro possível. O que ocorre? Dependendo da ponta que tiver mais forte, quem tiver com mais urgência, quem tiver... É igual negociação no mundo real. Se tu for, por exemplo, numa garagem de carro, doido para comprar um carro, né? Tu se apaixonou pelo aquele teu carro, aí o vendedor olha para ti, ele vê que os teus olhinhos estão brilhando, né? Cara, tu vai pagar um preço no carro. Agora, se tu for, por exemplo, num final de mês, onde o vendedor está precisando bater a meta e ele não conseguiu, e ele precisa vender aquele carro, e tu chega ali, não sei, o que o vendedor vai fazer? Quem está precisando ali? O vendedor está precisando, então ele eu te dá um desconto aqui. Então ele vai baixar um pouquinho o preço. Por quê? Porque ele está precisando vender. Entende? Então o mercado ele se move por essa dinâmica de compradores e vendedores. O comprador vai querer comprar o mais barato possível, o vendedor vai querer vender o mais caro possível, tá? Só que a movimentação do preço vai se dar por essa dinâmica de quem está precisando mais e quem está disposto a pagar
um preço maior ou um preço menor, tá? E no meio aqui, tu vai ter aquele pessoal que não quer nem comprar nem vender, que é só, que daí são os giradores, né? Eles querem se aproveitar apenas da oscilação. Por exemplo, no day trade tem bastante giro. No day trade tem players querendo montar posição comprada, mas também tem players querendo montar posições vendidas ou trabalhar posições compradas e vendidas. E tu também tem aquele player que, em termos de posição, ele só quer pegar uma distorção. Ele não está preocupado se o mercado vai cair ou subir, vender caro ou barato, nesse sentido de montar ou gerenciar uma posição. Ele só quer pegar o giro. Então ele vai comprar, depois vai vender, depois vai vender, depois vai comprar. Entende? Ele vai ganhar ali na oscilação, no giro. Então, fazendo um resumo aqui, a gente precisa conhecer o ativo que a gente opera. Isso é muito importante, porque cada ativo vai ter uma característica, tá? A gente precisa conhecer os players que operam aquele ativo que a gente opera, e a gente precisa entender que existem 3 instâncias de tomada de decisão, tá? E a dinâmica da movimentação dos preços vai ficar por conta justamente, tá, dessa briga, digamos assim, entre compradores querendo comprar mais barato possível, vendedores querendo vender mais caro possível, quem está com mais urgência ali, tá? E tu vai ter os giradores ali que vão buscar oportunidades em distorções de preço, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente trouxe bastante informação interessante, são conceitos muito importantes. Espero que você tenha gostado. Deixa teu like aqui nesse vídeo, tá? Curte aqui o vídeo, compartilha esse conteúdo, e se você ainda não é inscrito no canal, tá convidado a se inscrever e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!